Sejam bem-vindos ao canal Lusitano Vascaíno para mais um vídeo importante para o esclarecimento e para a sabedoria dos vascaínos, para cada vez mais estarem melhor informados daquilo que se passa no seu clube e como o seu clube hoje em dia é gerido. Antes de entrarmos no tema desta live, queria dizer aos meus inscritos para darem uma força a este canal, que é um canal que sempre pugna pela verdade, pela transparência com os vascaínos, com a nossa imensa família vascaína. Por isso queria convidar os meus caros amigos para dar o seu like, para compartilhar o vídeo com familiares, amigos, conhecidos, vizinhos, enfim, tudo aquilo que puderem. Compartilhem este vídeo para chegarmos a cada vez mais vascaínos. E, como não poderia deixar de ser, inscrevam-se no canal, que é ainda mais importante que os outros parâmetros que disse atrás. Vamos então ao vídeo de hoje, que é um vídeo que considero importante e que visa esclarecer os vascaínos sobre um assunto que, na minha opinião, vai ser o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o chamado Clube Empresa. Como é o Clube Empresa, como é gerido e, portanto, é isto que vou esclarecer neste vídeo. E como o canal Lusitano Vascaíno, através de mim próprio, consideraria ser a melhor opção para, num futuro, ou, quem sabe, no presente, neste momento, se iniciar a constituição do Clube Empresa no Vasco da Gama, a melhor maneira de ser gerido e de ser aplicado neste momento dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Clube Empresa ou uma SAD, Sociedade Anónima Desportiva, destina-se, portanto, tem o seu próprio estatuto, que é, portanto, às vezes pode ser idêntico em certos setores ao clube, mas outras vezes pode ser totalmente diferente, consoante a gente que estiver a gerir o Vasco da Gama prefere constituir esse tal clube empresa ou essa tal sociedade anónima desportiva. E isto tem um começo de história, que é o Dr. Levenciano. O Dr. Levenciano referiu muitas vezes na sua campanha, antes das eleições e depois também das eleições, falou em clube empresa. Que o clube tem que ser gerido de uma forma profissional, e isso é o futuro, não só do Vasco da Gama, como da maioria dos clubes brasileiros. Agora está a falar-se do Clube Empresa ou Sociedade Anónima Desportiva, quando já existe aqui na Europa há cerca de 20 e tal anos. Ou seja, os clubes são geridos, a sua maior parte, por SADs. Ou seja, cada clube tem a sua visão de mercado e a sua visão de como é gerida uma SAD. Há clubes que ficam com a maioria das propriedades, há clubes como o Benfica, que é o meu clube, que tem a maioria da SAD, 51%, depois os restantes 49% têm investidores privados, é distribuído por investidores privados, mas, sobretudo, vou explicar como é que se gera através desta plataforma, Clube Empresa ou Sociedade Anónima Desportiva. No Benfica, por exemplo, temos, que eu acho que ainda não é o meu modelo ideal para se constituir, por exemplo, no Vasco e até no Benfica, que é termos um clube que é gerido por administradores dessa própria SAD, Clube Empresa, administradores que são nomeados
pelo clube. Por exemplo, aqui no Vasco teríamos, se o Dr. Levenciano estivesse na presidência, e espero que esteja num curto breve trecho, teríamos o Dr. Levenciano como presidente da SAD, presidente do Clube Empresa, através de ser presidente do clube. Ou seja, se perder no futuro as eleições, o mais normal é deixar de ser o presidente do Clube Empresa também. O Clube Empresa é gerido essencialmente, gere-se através do futebol. Através do futebol e a nível financeiro. Por isso é que temos tido notícias, e confirmadas, notícias confirmadas, que o Vasco da Gama, através de um artigo penetrado pelo Presidente da República Brasileira, um artigo que já está em vigor na Constituição, o Vasco pediu, por ser um clube empresa, mesmo sem ter constituído esse clube empresa, pagar o ato trabalhista, portanto, parcelar o ato trabalhista em 6 anos. E o que é que estes administradores incompetentes que temos neste momento no Vasco da Gama procuraram fazer? Ou estão a procurar, através da Justiça, que a Justiça reconheça que o Vasco tem direito a ser um clube empresa, mesmo sem ser constituído o clube empresa dentro do próprio clube. Portanto, isto é realmente surreal. E passar a dívida do ato trabalhista, a dívida integral, suponho eu, para a SAD, a Sociedade Anónima Desportiva, ou seja, para o clube empresa, a fim de evitar penhoras no clube propriamente dito. Ou seja, pretendem passar esta dívida trabalhista, que é uma dívida surreal e uma dívida absolutamente astronómica, que pode trazer muitos embaraços ao Vasco, penhoras atrás de penhoras, para a SAD, que ainda não está constituída, ou seja, clube empresa. E isto é de uma incompetência e de uma habilidade, habilidade no mau sentido, que só ao alcance de cabeças deste género pode estar a ser discutida. Eu tenho visto por aí dizer que o clube vai ser vendido. Ou seja, o clube só é vendido se estes senhores fornecerem portanto, mais de 50% a investidores privados e o Vasco ficar com a minoria do capital da SAD, ou seja, do capital do clube empresa. Tem-se falado que o clube é para ficar com a maioria, 51%. Ou seja, neste caso, se fizer as coisas desta maneira, não se está a vender clube nenhum. O que se está a fazer é deixar os outros 49% para investidores privados que queiram investir no Vasco e que sintam confiança para investir no Vasco, não tendo, apesar de tudo, a maioria, nem tendo a possibilidade de ter influência maioritária no comando do futebol, que é isto que estamos a falar. O futebol passaria do clube para a SAD, clube empresa, a ser gerido pela SAD, clube empresa, e a ser gerido pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo diretor financeiro do Vasco, seja qual for, portanto, a diretoria que estiver no Vasco, seja esta, seja outra. Agora, se estes senhores começarem a inventar, vender o Vasco, isto sim é vender o Vasco mais de 50% para investidores privados, o clube deixa de ter o controle sobre ele próprio e sobre a SAD, clube empresa, e passa a ser destinatário desses investidores privados. Ou seja, é mandado por investidores privados. Essa hipótese, para mim, seria catastrófica para o Vasco.
Apesar de muitos economistas, até aqui na Europa, dizerem que é uma inevitabilidade dos clubes europeus serem geridos como são geridos clubes em Inglaterra ou o Paris Saint-Germain na França, eu considero que isso é vender o clube, e é claramente vender o clube, e tirar o clube dos seus sócios e dos seus torcedores. Por isso é que eu não defendo este modelo de negócio e defendo mais aquilo que está a ser mais falado, que é os 51% para o Vasco e os 49% para investidores diversos que queiram investir no Vasco. Agora, o problema é quais são os investidores privados que querem investir no Vasco com esta diretoria. Ou seja, vai ser muito difícil. O meu modelo de SAD, Clube-Empresa, seria o seguinte, e deixo a minha sugestão até para o Dr. Levenciano, não sei se ele estaria a pensar nisto, mas eu acho que, sendo uma pessoa que ama o Vasco, que quer proteger o Vasco e que quer o Vasco cada vez com mais força, eu acho que ele estaria e estará a pensar neste modelo de negócio de uma futura SAD, de um futuro Clube-Empresa para o Vasco. É deixar o Vasco com 51% de capital social, capital da SAD, portanto a maioria ser controlado pelo Vasco, pelos seus sócios e torcedores, e através dos seus sócios e torcedores, os sócios do Vasco dizem quem são os administradores que vão para a SAD, controlar a SAD, ou seja, o Clube-Empresa, e depois considero que o melhor modelo de negócio não é haver investidores individuais pelos restantes 49% da SAD. É sim haver 2 ou 3 marcas de grande relevo internacional dentro do Clube-Empresa para proteger e internacionalizar o clube propriamente dito. Por exemplo, o Dr. Levenciano estava estava-se a falar como patrocinadores, Qatar Airways, ou podia ser a Fly Emirates, que é são companhias aéreas, ou a Adidas, ou a Nike, ou seja, essas empresas é que, na minha sincera opinião, deveriam ser atraídas para estar com esses 49% de ações no Clube-Empresa, ou seja, na SAD do Clube de Regatas Vasco da Gama. Este é o meu modelo de negócio. 51% sempre o clube a mandar, sempre os seus sócios a mandar, depois os sócios, através das eleições no clube, metem lá os seus administradores, que mandam na SAD, ou seja, que mandam no futebol e em termos financeiros no clube, e depois os outros 49% serem distribuídos por 2 ou 3 grandes marcas. Esta era o meu modelo de SAD que eu gostaria de ver implantado no Clube de Regatas Vasco da Gama, e a quem deixo estas considerações, a quem no futuro tem credibilidade, que é o Dr. Levenciano e o nosso projeto Somamos, que tem a capacidade para fazer e para trazer estas grandes marcas para dentro do Vasco, porque o Vasco tem que se profissionalizar, e é através de uma SAD, é através do Clube-Empresa, e o clube, ou a SAD, geralmente a SAD, né, se é gerida de uma forma profissional por administradores profissionais que tenham saber de finanças, que tenham saber de futebol, etc. E fica aqui o meu contributo como modelo de SAD futura, modelo Clube-Empresa, que eu gostaria de ver no Vasco da Gama. E tenho a certeza que os torcedores e os sócios do Vasco teriam muito orgulho nesta constituição desta SAD, Clube-Empresa, para ser mais fácil. Nós, como eu digo, SAD é Sociedade Anónima Desportiva, que é aqui o que se usa, o nome que se usa na Europa. Aí, na América do Sul e no Brasil, eu estou a ver mais como Clube-Empresa. Então eu digo os 2 adjetivos, os 2 nomes que se podem utilizar para dar o nome da SAD, ou seja, Clube-Empresa. Por isso, aqui fica o meu contributo
para o Dr. Levenciano, que eu sei que tem um projeto grandioso para o Vasco, de crescimento e de trazer patrocinadores e investidores de grande porte para o Vasco. Ele sim é que é o homem ideal, ele e a sua equipa, para trazer estes investidores e para trazer a SAD de uma forma positiva para o clube e para ser gerido pela SAD, né, pelo Clube Empresa. Por isso, eu queria esclarecer ainda aos vascaínos que normalmente aqui na Europa as modalidades amadoras e tudo o que é amador no Vasco da Gama fica a ser gerido pelo clube e não pela SAD. Ou seja, por exemplo, o voleibol, o futsal, futuramente, o basquetebol, ficariam a ser geridos pelo clube, ou seja, pelos vice-presidentes para as modalidades, por exemplo, que o Dr. Levenciano pudesse constituir, etc. E o futebol ficaria, que é a grande modalidade mãe do Vasco da Gama, é nela que nós temos sempre todos os nossos olhos, ficaria a ser gerida pela SAD e pelos seus administradores, que os sócios em eleições constituem. Portanto, já deu o exemplo, o Dr. Levenciano, sendo presidente, era o presidente do Clube Empresa, juntamente com a sua diretoria, portanto, e sendo uns vice-presidentes fossem para lá, o diretor financeiro também fosse para lá, para o Clube Empresa, e os restantes vice-presidentes ficariam mais com assuntos relacionados com o clube, ou seja, com as modalidades amadoras, com o possível projeto olímpico que o Dr. Levenciano pensou. Por isso, este é o meu modelo de ação e de futura clube empresa para o Vasco da Gama. Ou seja, constituir a maioria no clube, portanto, o clube ficar com a maioria das ações para ter o controle sobre o futebol e sobre a área financeira, e depois 2 ou 3 grandes empresas que possam dinamizar e engrandecer o clube em termos internacionais, para que possam proteger a SAD de aventureiros e, embora que não tenham a maioria, possam criar alguma moça para os administradores, que neste caso seriam o presidente do clube, o Levenciano, exemplo, ou os seus vice-presidentes. Por isso é que eu defendo este tipo de negócio, e eu considero que este tipo de negócio vai ser uma inevitabilidade no Brasil e até na própria América do Sul, como já é há 2 décadas aqui em Portugal. Por isso é que falei e esclareci os vascaínos, na minha opinião, como deve funcionar um clube. Agora, um clube empresa. Agora, eu defendo estas 2 constituições, estes 2 modelos de negócio. Ou seja, ou 51% dentro do clube, ser gerido por administradores nomeados pelos sócios, ou os restantes 49% ficar em 2, 3 grandes empresas de renome internacional, para proteger a SAD e para internacionalizar o clube, ou, por exemplo, haver um segundo modelo de negócio, 51% de controle por parte do clube e 49% distribuídos por investidores individuais que queiram e tenham a transparência de entrar no Vasco, que acham o Vasco viável em termos financeiros. É óbvio que a SAD terá um exercício, penso eu, que de 6 em 6 meses, procurará, através de pessoas competentes, seus administradores, dar lucro, claro, porque uma SAD com lucro é uma SAD saudável, clube empresa com lucro é um clube saudável, é um clube sem praticamente dívidas nenhumas. Isso pode-se fazer
num médio e longo prazo para o Vasco da Gama, e o Dr. Levenciano já provou ter capacidade para pagar as dívidas, as monstruosas dívidas que o Vasco tem neste momento, o que faz do Vasco neste momento paralisado em termos financeiros e um clube completamente falido neste momento. O Vasco precisa de investimento, o Vasco precisa de patrocinadores de qualidade internacionais e o Vasco precisa de ser profissionalizado através de um clube-empresa, de uma sociedade anónima desportiva, com pessoas na sua diretoria que sabem gerir, como a equipa que o Dr. Levenciano apresentou. Este é o meu modelo de negócio e estas são as pessoas que eu apoio incondicionalmente para fazer este modelo de negócio no futuro do Clube de Ratas Vasco da Gama. E não estes senhores. Estes senhores não sabem o que é gerir uma SAD, um clube-empresa, têm intenções duvidosas para com o clube e não sei. É claro que um clube-empresa terá que ser aprovado em Assembleia Geral Extraordinária. E sendo estes senhores, querendo eles constituir um clube-empresa no Vasco da Gama, eu acho que os sócios deveriam chumbar perentoriamente esta ação. Por isso, se querem constituir um clube-empresa, não só não têm legitimidade para constituir, porque estão no Vasco da Gama sem a legitimidade dos sócios eleitoral e, por outro lado, são uns completos incompetentes e inaptos para gerir qualquer sociedade anónima desportiva, ou seja, um clube-empresa. Por isso, eu, claramente, sou de acordo que tomando a iniciativa estes senhores, os sócios devem chumbar a constituição de uma SAD em Assembleia Geral Extraordinária, porque eles não podem e não vão ter como passar a constituição desta SAD, como já estão a querer pagar as dívidas trabalhistas, passar do clube para a SAD estas dívidas. Muita atenção, vascaínos, o que está-se a querer fazer com o clube. Por isso, aqui fica o meu aviso e aqui fica o meu aviso aos vascaínos para estarem atentos o que estes senhores vão fazer. Eu, da parte do meu canal, vou estar bastante atento ao futuro do Vasco e como é que ele vai ser gerido e que iniciativas estes senhores vão levar à frente para constituir um clube-empresa. Estes senhores não têm legitimidade nenhuma para constituir qualquer clube-empresa, não têm legitimidade nem competência para o gerir. Esta é a nossa opinião aqui no canal Lusitano Vascaíno. O Dr. Levenciano sabe gerir, tem um projeto no presente, a médio e a longo prazo para o Vasco e sabe, porque ele esteve na Europa, sabe como é que funcionam as SADs, sabe de que maneira pretende implantar no Vasco da Gama o seu modelo de negócio. Não é ele comprar o Vasco, não é nada disso que estão para aí dizer. O Vasco não tem que ser comprado por ninguém, o Vasco tem que ser gerido por gente competente e da sua diretoria, ou seja, gerido pelo Dr. Levenciano e a sua equipa. Não ser comprado por ninguém, porque o Vasco e o seu clube-empresa, no futuro, será dos sócios. E isso é imperativo para o futuro do Vasco ser risonho. Viva o Clube de Ratas Vasco da Gama! Viva o nosso Presidente Levenciano e o nosso projeto Somamos! Viva o Brasil, viva Portugal! Saudações lusitanas, saudações vascaínas a todos vocês, meus amigos. Estejam atentos. O canal Lusitano Vascaíno está sempre atento e disponível para a total disponibilidade para os sócios do Vasco. Por isso é que fizemos este vídeo. Um vídeo responsável e espero que tenha sido esclarecedor para todos os vascaínos saber o que é um clube-empresa,
como ele deve ser gerido, e por isso é que fizemos este vídeo para vocês. Muito obrigado a todos por me terem acompanhado. Saudações vascaínas. A equipa tem que chegar mais, a equipa tem que somar vitórias, a equipa não pode mais perder pontos, porque senão vai ser muito difícil subirmos de divisão. Obrigado a todos.